Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de domingão, que graças a pessoas como você e milhares de brasileiros, nós todos juntos conseguimos evitar que essa gente bandida, inescrupulosa, sem princípios, esses protótipos de assassinos, eles permanecessem à frente do nosso país, destruindo o futuro da nossa nação e os nossos domingos também, para dizer o mínimo. Muitos de nós não estaríamos aqui conversando, trocando ideias. E aí, eu gosto de chamar sempre a atenção das pessoas que estão aqui no nosso portal de como é importante nós nos conscientizarmos, nós compartilharmos informações, nós trocarmos ideias com as pessoas que estão ao nosso redor, nós alertarmos as pessoas das vigarices que acontecem no mundo político, porque graças a essa união de pensamentos e de opiniões, a gente consegue coisas como essa, evitar que essa gente permanecesse no nosso país destruindo o nosso dia a dia. Eu vou conversar com vocês sobre algumas matérias que estão saindo hoje nos jornalões também e comentarei um fato que está se dando num setor muito importante aqui no nosso país, que é o mundo religioso, que depois dessa onda negativa que nós tivemos aqui no Brasil, está tendo ali processos de autocríticas, de reavaliações e até de rachas, igrejas que estão tendo familiares ali rompendo as suas relações nesse processo todo. Antes de conversar sobre esses assuntos, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Participe aqui do nosso chat, compartilhe os nossos vídeos, dê sempre seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda, e são formas de você ajudar que o nosso portal chegue a mais pessoas como você, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, como eu faço todos os domingos, hoje é dia de fazer um apanhado do que os principais jornalões do Brasil focalizam nos domingos. E todos eles estão dando ainda algum destaque para o que aconteceu, essas investigações da Polícia Federal, que mostrou a podridão que existia dentro do ambiente militar e que chegou até a presidência da República, que conseguiu capitanear os principais e mais nocivos seres dentro das Forças Armadas. Essa situação hoje ainda continua em algumas capas de jornal. O que deu o maior destaque ainda é o jornal Extra aqui do Rio de Janeiro, pelo que eu vi. Na capa eles expõem isso aqui, ó, Extra. Bolsonaro, o nome do jornal é Extra, né? Bolsonaro e mais 36 são indiciados pela Polícia Federal. Organização criminosa. Vejam só, a Orcrim, né? E aí, como o jornal é exposto nas bancas de jornal, o cidadão vai passando e vai se dando conta aí com a cara dessas ratazanas, como eles mesmos, né, se autoproclamam. Isso sem querer macular, né, a imagem e a existência dos pobres roedores, que não têm culpa de existirem bípedes que são muito mais nocivos e peçonhentos do que essas criaturinhas que lutam apenas pela sua sobrevivência, pela sua existência. Então, esse é um fato que está sendo abordado pelos jornalões hoje. Alguns estão dando alguns editoriais continuando na cobrança de que se faça justiça aqui no nosso país. Esse é um ponto positivo. E aí a gente vê hoje, por exemplo, o editorial do jornalão O Globo, com esse título aqui. Anistia para réus do 8 de janeiro é inadmissível. Nós sempre comentamos aqui que a anistia jamais passaria. Se tiver qualquer iniciativa nesse sentido, vai bater no Supremo Tribunal Federal e vai ser considerada inconstitucional, por várias razões. A gente já comentou isso aqui algumas vezes. Investigação da Polícia Federal revela que violência e invasão à sede dos três poderes foram parte de uma trama golpista, sem nenhuma dúvida. O jornalão continua, além da parte política, a fazer seu ativismo econômico. Enquanto nós estamos querendo mandar as criaturas para a cadeia, eles estão sem deixar de cuidar dos interesses econômicos dos grupos empresariais nacionais e multinacionais. E aí o outro editorial, eles falam isso aqui, ó. Para melhorar estradas brasileiras, a saída é concedê-las ao setor privado. O título devia ser diferente, né? E assim, para melhorar estradas brasileiras, roube o cidadão brasileiro, cobre do cidadão brasileiro o máximo que você puder de pedágio. O que você puder arrancar do cidadão brasileiro,
aí tá bonito. Porque é disso que se trata, gente. A privatização de concessões públicas ou de serviços públicos, ela sempre tira do cidadão para jogar no lucro do setor privado. Isso virou investimento, isso não virou mais serviço público prestado à nação. Então, gente, quando a gente vê esse tipo de editorial, ele sempre esconde, ou ele sempre transmuta esse ativismo político-econômico. Os interesses dos grandes jornalões não é democracia, não é Estado de Direito, não é nada. É sempre preservar cada vez mais ganhos para os grupos aos quais eles são os porta-vozes, ou dos quais eles são porta-vozes, né? Então eu tinha que fazer esse registro. No entanto, eles continuam no aspecto político preocupados com o que nós corremos aqui no Brasil, né? Tentativa de golpe com nome e sobrenome. O Estadão fez esse editorial aqui. Embora já esperado, o indiciamento de Bolsonaro e de seus principais assessores pela Polícia Federal dá contornos dramáticos às revelações de que o país esteve supostamente à beira de uma ruptura. Não é supostamente, não. O Brasil esteve à beira de uma ruptura. Isso aí não é fábula, não é nenhum tipo de imaginação, não. E eu faço um corte aqui para a gente pular para um outro ambiente muito importante aqui no nosso país, que é o ambiente da religião, porque depois que ela se acoplou à prática política, ao discurso político, em que várias igrejas foram instrumentalizadas para servirem aos inescrupulosos, aos bandidos, aos sanguinários, aí agora nós estamos tendo um refluxo, nós estamos vendo mais vozes chamando a atenção do que aconteceu aqui no nosso país. E uma delas é o pastor Antônio Carlos, que é um teólogo, é uma pessoa muito respeitada, porque ele também é o criador da ONG Rio de Paz, aquela que fez muitos movimentos a favor de direitos humanos, tem uma atuação muito importante em comunidades, sempre fazendo uma série de atuações para benefício da sociedade de uma maneira geral, luta sempre contra injustiças, e o pastor Antônio Carlos ele publicou um vídeo muito interessante, que eu quero compartilhar um trecho aqui com vocês, onde ele fala do que aconteceu, faz uma leitura e convoca os religiosos do nosso país a terem uma posição crítica hoje, né? Vamos lá. Deus nos preservou de assassinatos, desaparecimentos, tortura, censura, regime de exceção, fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, obscurantismo, governo de incompetentes, exílio, conflito nas ruas, atraso econômico e humilhação perante as nações livres e desenvolvidas. Sugiro que, na parte litúrgica dedicada à confissão de pecados, seja feito um pedido de perdão pela quebra da comunhão entre os irmãos. Ele está sugerindo que nos cultos de domingo sejam feitas essas autocríticas aí, né? Escândalos, insultos, uso dos momentos de adoração para a campanha do candidato preferido do pastor, desrespeito à diferença de opinião sobre assuntos não essenciais à fé e decisão de tornar a causa do evangelho subserviente a um projeto de poder político. Que todos os que não defenderam o evangelho por temerem perder cargos, salário, seguidores, também façam sua confissão. Associaram a mensagem de Cristo a golpe, belicismo, armamentismo, grosseria, negacionismo, sarcasmo, discurso do bandido bom e bandido morto, concentração de riqueza, tortura, extremismo político. Porém, quem deveria defender a mensagem de Cristo cedeu à pressão da maioria. Covardia histórica. Após o culto, que pastores, líderes e membros das mais diversas igrejas comecem a procurar todos os irmãos que, por não concordarem com as escolhas políticas da maioria da igreja e sua liderança, foram silenciados, excluídos, estigmatizados, perseguidos, privados do exercício dos seus ministérios, atacados publicamente nas redes sociais, a fim de lhes pedir perdão, sob pena de os céus se fecharem para as suas orações. Por fim, que um pedido de perdão seja feito à nação brasileira, uma vez que a maior parte da igreja apoiou incondicional, acrítica e institucionalmente um projeto de poder que, por pouco, não causou um banho de sangue no Brasil. Repito, a Deus toda a glória, honra e louvor por ter salvado o Brasil do mal que pastores, militares e políticos profissionais poderiam ter causado à nação. Então tá aí, gente. Eu achei muito interessante essa fala dele e eu quis compartilhar com vocês. O pastor Antônio Carlos foi aquele que criou essa ONG, como eu disse para vocês, né, que
se você não está se recordando. Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Ele se insurgiu muito. Ele foi vítima, né, do bolsonarismo. Ele organizou essa manifestação aqui e viu a boçalidade, e a cena ficou muito marcante para todos nós, porque o pai de uma das vítimas foi recolocar as cruzes todas e falando, né? Foi uma coisa muito, muito triste, né, que aconteceu no nosso país. E, infelizmente, o pai desse rapaz também faleceu. Ele, depois, a vida dele ficou muito complicada, passou a ter muitos problemas cardíacos, problemas vasculares, né? E a angústia de ter perdido o filho e ainda ter passado por essa situação. E aí a gente vai vendo análises críticas aí em alguns veículos de comunicação. Bolsonaro, o gesto da arma da marcha para Jesus e a risada cafajeste dos pastores, por Daniel Trevisan. Gente, vocês todos devem se lembrar, né, dessa cena aqui. Nesse artigo, o Trevisan, ele chama a atenção o seguinte: o Bolsonaro está numa marcha para Jesus, está apontando para alguém que, teoricamente, já está caído. E aí ele chama a atenção: tem algo mais anticristão do que alguém está tirando uma outra pessoa caída? E aí ele chama a atenção pelo fato dos pastores que estavam ali ao redor do Bolsonaro estarem todos com um sorriso cafajeste. E aí ele chama a atenção para uma coisa curiosa também, que eu não tinha me atentado. As camisas das pessoas que estão ali no palanque são camisas de grife, da Lacoste, camisas caras. Todo mundo recebeu uma camisa Lacoste. E o povo lá embaixo, sem ter noção do que estava acontecendo, né? do uso que se fez da fé das pessoas para apoiar, como disse o pastor Antônio Carlos, vigaristas, bandidos, assassinos, como eu tenho sempre sublinhado aqui no nosso portal. E aí muitas cisanas estão acontecendo. A gente viu outro dia aí o Otônio de Paula também falando, fazendo uma autocrítica muito grande de como muitas igrejas foram levadas a adorar o bezerro de ouro, Bolsonaro com um bezerro de ouro, uma fraude, uma farsa religiosa, um cara que não conhece absolutamente nada de religião e não conhece nada de assunto nenhum importante. Ele sempre foi um fantoche, um boneco do posto, a serviço de grandes estruturas aqui no nosso país, e que conseguiu juntar o que de pior havia nas suas armadas perto dele para esse propósito. Quando a gente vê um Tarcísio da vida vendendo tudo, um militar medíocre também, que chega até ao governo do estado de São Paulo e vira uma espécie de office boy, vendendo tudo que não lhe pertence, sempre com o argumento que vai favorecer o povo, quando a gente sabe que quem se dá bem no meio dessa história são os grandes grupos econômicos, aos quais Tarcísio de Freitas está servindo, com a cara de pau de se apresentar também como um religioso. Aprendeu até uns versículos bíblicos para enganar uma boa parte das pessoas que acreditam ainda nesse tipo de vigarismo, né? Guerra do Trono, o racha na Igreja Batista da Lagoinha do clã Valadão. O André Valadão, com a espécie de coach religioso, está brigando com a família. Eles estão disputando ali na justiça o uso da marca Lagoinha, virou uma franchise, né? Então a irmã brigando, o cunhado brigando, e eles estão falando como é que nós estamos brigando, nós ali discutindo os nossos interesses de crentes numa justiça de não crentes. Pois é, a realidade tem dessas coisas, né? Isso expõe para a gente também essa deformação que nós tivemos aqui no nosso país. A coluna do Hélio Gaspari de hoje, eu comentei rapidamente mais cedo com vocês, ele deu o seguinte título à coluna dele: A Justiça Precisa Cuidar dos Golpistas. Com uma observação muito importante aqui no subtítulo: todo golpe fracassado é ridículo. Ele chama a atenção o seguinte: quando o golpe é bem sucedido, aí vira um ato heróico, né? A narrativa, essa expressão que se usa muito, né? O relato histórico, sempre é elogioso em relação aos vitoriosos. Mas quando ele fracassa, aí os derrotados, não queríamos bem isso, foi brincadeirinha, era um assunto ridículo, não queriam fazer nada disso. Gente, essa gente que estava querendo dar golpe no nosso país estava sendo comandada ali no setor por um general de forças especiais, com muitas pessoas sob seu comando, leais a ele, com acesso a armas poderosas, armas letais, com estrutura
para matar pessoas e golpear a democracia do nosso país. Então não foi brincadeirinha, não. E é por essa razão que esses crápulas irão para a cadeia, não tem escapatória. Se você não assistiu o meu vídeo anterior, assista, porque eu abordo várias questões jurídicas que desmontam os argumentos de muitos desses vigaristas que estão aí nas igrejas virtuais tentando intoxicar a sociedade brasileira. Mas nós aqui estamos para jogar luzes sobre essas criaturas que não são nada divinas, eles estão muito mais próximos das trevas, né? Bom, gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, porque eu sei que você ajudou que a gente tivesse conseguido barrar essa gente aqui no nosso país, né? Mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!